dia que um homem fingiu ser missionário para dormir na minha casa. Já faz uns 15 anos que isso aconteceu, só que isso marcou demais a minha vida, tanto que eu nunca mais esqueci disso e também nem tem como esquecer. E nessa época eu tinha 17 anos e eu sou filha de pastor. E quando isso aconteceu, nessa época, era muito normal os pastores chamar missionários de fora para poder pregar na igreja. E o meu pai, ele sempre chamava missionários de fora, pastores de fora, para poder pregar na nossa igreja em dias de campanha. Até que um amigo do meu pai, que também era pastor na época, ele falou pro meu pai que tinha levado um missionário na igreja dele, que esse missionário era muito bom, era uma bênção, era realmente usado por Deus, e falou pro meu pai, olha, se eu fosse você, eu fazia uma campanha e chamava ele pra pregar. Beleza, meu pai entrou em contato, com esse missionário e marcaram um dia pra esse missionário vir pregar na nossa igreja no dia da campanha. Só que esse missionário, ele morava muito longe, então ele teria que vir e dormir. Nisso meu pai foi, separou um hotel pra ele, tudo certinho pra ele poder ficar tranquilo. E no dia que ele ia chegar na nossa cidade, ficou combinado que meu pai buscaria ele na rodoviária e ele iria na nossa casa jantar, porque ele chegaria à tarde da noite, então ele iria na nossa casa, jantaria com a gente e depois ele iria pro hotel pra poder dormir no hotel. Ok, chegou o dia, como combinado, meu pai foi até a rodoviária para poder buscar ele, buscou, ele foi na nossa casa. E detalhe, naquela época, não tinha muito esse negócio de foto, essas coisas assim. Então, assim, a gente tinha visto a foto uma vez do missionário. E eu confesso que quando eu vi esse homem pela primeira vez, eu olhei e falei, nossa, como que ele tá diferente da foto. Mas assim, era uma coisa tão assim que eu não dei tanta moral. Beleza, chegou em casa, jantamos. E assim que a gente terminou, meu pai falou assim, olha, a hora que você quiser, eu já levo você pro hotel para você poder dormir e descansar. E nisso o missionário falou assim, então, pastor, é que na verdade eu não me sinto muito bem ficando em hotel, prefiro ficar aqui se o senhor permitir, eu vi que o senhor tem uma casinha no fundo, pode jogar um colchão ali no fundo mesmo, e ali eu fico, porque eu não me sinto bem em hotel. Só que assim, meu pai nunca tinha feito isso, todos os pastores e missionários que vinham para pregar na nossa igreja, eles comiam em casa com a gente, mas na hora de dormir, todo mundo dormia no hotel. Então, assim, meu pai não tinha costume de deixar ninguém dormir em casa. Nisso, meu pai falou que não, que era melhor ele ficar no hotel, que não sei o que. Meu pai tentou convencer ele. Só que ele era tão chato, mas tão chato, que ele insistiu tanto. Ele, não, pastor, eu prefiro ficar aqui, prefiro dormir na sua casa, me joga em qualquer canto aí mesmo, lá no fundo. E realmente tinha uma casa no fundo dessa casa onde a gente morava. E tinha móveis lá, porque quando vinha a família, ficava lá no fundo. Beleza, de tanto ele insistir, meu pai deixou e ele acabou ficando nessa casinha lá do fundo. Ok, ele foi lá, tomou o banho dele, descansou. E quando a gente entrou pra dormir, meu pai trancou toda a casa. Mas eu não sei o que esse homem fez, que ele conseguiu abrir a porta da cozinha. E adivinha o que ele fez, gente? Ele foi até o meu quarto pra tentar de mim. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ele foi até o meu quarto pra tentar de mim. Quando eu vi aquele homem no meu quarto, eu comecei a gritar desesperadamente, porque eu senti a presença dele ali. Comecei a gritar, e nisso eu acordei meu pai, acordei minha mãe. Meu pai foi correndo até o meu quarto para ver o que estava acontecendo. Quando meu pai chegou no meu quarto, ele acendeu a luz, porque a luz estava apagada. Quando ele acendeu a luz, ele viu aquele homem do meu lado, próximo assim da minha cama, totalmente nu e com o negócio daquele jeito. Na hora, meu pai já foi pra cima dele, bateu. Gente, eu nunca tinha visto o meu pai daquele jeito, tá? Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Enquanto meu pai batia, minha mãe ligava pra polícia. Beleza. Foi a maior confusão, meu pai segurou ele ali, a polícia chegou até que rápido, graças a Deus, e fomos todo mundo pra delegacia. Ele foi preso, a gente foi lá a gente foi depor, e beleza, fizemos lá tudo que tinha que fazer e voltamos embora. Gente, meu pai chorava, ele chorava feito uma criança. Mas ele chorava, mas esse homem chorava. Ok, no dia seguinte nós recebemos a notícia, na verdade a gente viu a notícia, de que foi encontrado o corpo de um homem jogado dentro da vala, morto com 35 facadas. E beleza, assistindo a reportagem, quando a gente viu quem era, gente, era o verdadeiro missionário. Mas eu vou resumir pra vocês o que aconteceu. Esse homem, ele morava na rua da igreja, só que assim, eu nunca tinha visto ele, ninguém nunca tinha visto esse homem na vida. E esse homem, ele ficava de olho em mim, ele sempre ficou de olho em mim, isso foi palavras dele. E ele ouviu meu pai falando no altar, que buscaria o pastor, ele ouviu tudo, ele ficou sabendo de tudo. Então o que ele fez? Ele sabia que o missionário ia chegar na rodoviária, ficou esperando, sabia quem era, porque ele tinha visto uma foto, porque a gente tinha soltado a foto no folhetim da igreja. Ele viu a foto, matou o missionário pra pegar a roupa, se passar pelo missionário só pra poder ir em casa, pra poder abusar de mim. E detalhe, lembra que eu falei pra vocês que eu estranhei porque ele era diferente da foto? Só que por mais que ele era diferente, parecia muito, lembrava muito. Então assim, por isso que eu também, no dia, também nem dei muita moral, mas devia ter me ligado, né?
Enfim, o falso missionário, ele foi preso, pegou um bom tempo aí de prisão. Na verdade, eu acredito que ele tá preso até hoje. Não fiquei sabendo mais nada, a gente não teve mais contato com nada, porque a gente foi embora da cidade. Quando aconteceu, os meus pais, eles entregaram a igreja, eles deram um tempo, não quiseram mais pastorear. Até hoje, meu pai, ele nunca mais quis pegar a igreja. Isso mexeu muito com ele, meu pai entrou em depressão, meu pai se culpou demais. Então, assim, isso mexeu demais com a cabeça do meu pai e ele não quis. A gente vai na igreja, ainda a gente frequenta a igreja, mas o meu pai, ele não é mais pastor, ele não pastoreia mais nenhuma igreja. E sobre o verdadeiro missionário, coitado, infelizmente ele faleceu mesmo. E é uma coisa, gente, que marcou a minha vida até hoje. Parece que foi ontem. Toda vez que eu conto essa história, parece que foi ontem. Parece que eu tô revivendo tudo de novo, sabe? É muito difícil lembrar disso. Mais difícil ainda pelos meus pais. Eu fico triste porque eles amavam o que eles faziam. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, um pastor incrível. Eu fico triste, sabe, por eles abrirem mão disso. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu oro muito pra Deus. E eu sei que na hora certa, se for pra eles voltarem, eles vão voltar. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu postei uma foto e a menina comentou assim: dinheiro realmente não traz bom gosto. Ela foi inconveniente e eu peguei o marido dela. Por causa disso. Toda vez que eu conto essa história, muita gente fala assim: nossa, meu Deus, como você é rancorosa. Ué, eu sou rancorosa e ela é inconveniente. E ela é indecente, sem noção da vida dela. Então, assim, acho correto? Não. Porém, entre aspas, não me arrependo. Pois bem, eu era uma pessoa normal, que morava num lugar normal. E tinha a minha rede social ali. E sabe aquele lugar pequeno, aquele bairro, que você cresceu naquele bairro ali, todo mundo conhece todo mundo? Era mais ou menos nesse limpo aí. E aí eu conheci essa menina, de vista, de oi, fulano, tudo bem? Oi, ciclano, tudo bem? Pois bem, a gente se seguia em rede social, normalmente, nunca tive ali nenhuma amizade. O tempo foi passando, né? Eu cresci, fiz a minha faculdade, me formei, abri a minha própria empresa. E ali eu comecei a ter um... Como é que eu vou explicar pra vocês? Cashzinho a mais. Só que a minha família morava ali naquele bairro. E os meus pais, eles já eram velhos, sabe? E eles moravam ali naquela casa há anos. Eles não queriam sair daquela casa, sair daquele bairro. A gente podia ir pra um bairro melhor, mas eles não queriam sair, né? Vai discutir com o velho, vai falar pra velho que vamos pra um lugar melhor, vamos pra uma casa melhor. Não queriam de jeito nenhum, bateram o pé. E eu não queria sair de perto dos meus pais. Então o que eu fiz? Eu comprei uma casa do lado, né? Acabou que a casa do lado vagou. Eu comprei ela, reformei ela, deixei ela, tipo assim, o melhor possível. E ficava ali morando do lado dos meus pais. Esse era o único motivo de eu ainda estar morando ali. Por causa dos meus pais. Falei, meus pais são velhos, vou ficar aqui até quando Deus permitir, até quando Deus levar eles. E é isso, foi a escolha que eu fiz pra minha vida. Então eu era uma pessoa que tinha uma condição muito boa e que morava num bairro bem humilde, por causa dos meus pais. E isso virou um problema ali no bairro onde eu morava. As pessoas começaram a implicar comigo, pessoas que me viram crescer, pessoas que eu tinha amizade, foram se afastando, começaram a implicar comigo, tudo que eu fazia estava errado, se eu chegava de madrugada estava errado, se eu recebia alguém na minha casa, eu solteira, estava errado, o carro que eu comprava estava errado, a casa que eu comprava estava errada, a roupa que eu comprava estava errado, tudo estava errado. E na época, a minha rede social era aberta, né? Meu Instagram era aberto, tal, não sei o quê. Beleza. E aí tinha essa menina, que eu conhecia ela desde muito nova, a gente basicamente morava ali a vida toda, e ela me seguia na rede social desde sempre. E a maior realização da vida dela foi casar com um macho. Que esse macho, na época que nós éramos novas, era um macho que era desejado por todo mundo que morava ali. Sabe, todo mundo pagava um papo pra esse macho. Eu achava ele bonitinho, mas também não tava nem aí não. Eu tava preocupada em ser rica. A minha questão era ter dinheiro. Só que ele quis ela, então foi a realização da vida dela. Mas eles viviam uma vida assim, não era pobres, mas não tinham dinheiro, né? Os dois trabalhavam, tinham uma vida normal e tudo mais. E aí, eu ter ganhado dinheiro virou um problema pra ela. Porque eu virei o comentário do bairro e parece que o marido dela falava sobre isso com ela. Sobre eu ter dinheiro, como eu desenvolvi bem, né? Que eu consegui ter minha empresa, não sei o que. Ele já tinha falado isso com pessoas próximas a mim e me contaram. E falaram que ele tava falando isso em casa também. Só que até aí, gente, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Beleza, um belo dia estava eu, essa querida que era obcecada por esse macho Jurandir, em vez dela procurar ganhar dinheiro, ela tava pendurada na rola dele, né? E aí eu postei uma foto num lookzinho que eu tinha comprado, eu tinha ido num restaurante, e aí essa fubanga, essa tonhona sem noção, aconteceu alguma coisa provavelmente na casa dela, que ela ficou com o cu virado, e aí ela comentou na minha foto. Ela comentou bem assim: dinheiro não traz bom gosto mesmo. Oh, gente, eu fiquei tão ofendida, porque a troco de nada, sabe? Tanto que eu respondi ela: por nada, amiga. Tipo assim,
Literalmente eu não tinha feito nada com ela. Ela comentou aquilo me atacando por nada. Aquilo ali me deixou extremamente chocada. Fiquei extremamente ofendida. Apaguei o comentário dela depois que ela viu que eu respondi, porque ela me respondeu de volta, ela respondeu do nada. Eu falei, por nada, amiga, ela do nada. Vocês terão uma noção da inveja. Como a inveja é aqui, ó. Aí eu apaguei o comentário dela, só que eu fiquei matutando aquilo. Eu falei, não, isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu falei, eu vou bater onde dói. E onde que doía? No maridinho dela. Porque quando ela fez esse comentário, rodou no bairro, as pessoas comentaram, ficou ali buzinando na minha cabeça, eu já tava pé da minha vida. Eu falei, então eu vou bater onde dói. O que eu fiz? Comecei a seguir o marido dela nas redes sociais. Não sei se ela viu, se ela não viu, eu sei que eu comecei a seguir ele. Comecei a curtir os stories dele, comecei a comentar nos stories dele, ele começou a me corresponder, começamos a trocar mensagens, ele pediu meu número, eu passei e começamos a conversar. Então assim, eu sabia que ele era casado, ele sabia que eu sabia, ele tava pouco se importando, ele mal falava sobre isso, sobre a esposa dele, eu também não, porque eu tava ali com a única intenção de pegar o marido dela mesmo. Foi ele desenvolvendo o assunto, nós marcamos, fomos pro motel, fomos ali a tarde toda, eu consegui tirar uma foto, né, gravei um pouquinho, tirei uma foto, voltei pra minha casa, fui no Instagram dela e mandei um vídeo pra ela. Falei, olha, não tenho bom gosto, mas peguei teu marido com o meu dinheiro mesmo, tá? Porque foi eu que paguei o motel, fiz questão, paguei motel, paguei comida, paguei tudo, fiz questão, realmente só queria mostrar pra ela. Falei pra você ver tudo que eu consigo fazer com o meu dinheiro. Uma delas é pegar seu marido. Posso não ter bom gosto, mas ele me elogiou bastante, então eu acho que ele me considera uma pessoa de bom gosto, uma pessoa que evoluiu na vida, uma pessoa que cresceu. Gente, essa menina não me respondeu, daqui a pouco eu só escutei as batidas na porta da minha casa. Ela fez um escândalo, chorando, vindo pra cima de mim. Falei, ó, além de corno, tu vai apanhar, hein? Tu se liga que tu vai apanhar, as pessoas separando. E ela vendo pra cima de mim, não sei o que. Sei que chegou um momento que ela começou a desviar das pessoas. Eu falando que ela ia apanhar, ela não acreditou, veio pra cima de mim, apanhou. Falei, além de chifruda, vai sair com o olho roxo. Apanhou, né? Pois bem, o marido dela se separou dela, né? Porque todo mundo ficou sabendo, virou aquela confusão, não sei o que. Não sei se o casamento dele já tava ruim. Eu sei que no fim, eles se separaram. Ele tentou ficar comigo, eu não quis mais, porque o meu único intuito realmente era ficar com ele pra mostrar pra ela que ela era corna. E foi isso, essa menina até hoje, ela me odeia, ela quer ver o capeta, mas não quer me ver. A gente continua morando no mesmo bairro, porque eu não vou sair do bairro que os meus pais moram, só porque ela quer. E é isso. Acho minha atitude certa? Não. Acho errado? Sim. Vai voltar pra mim? Provavelmente, mas eu tô pronta pra pagar pelo meu erro, que eu fiz consciente. Minha vizinha, ela simplesmente se achou no direito de participar do churrasco que estava acontecendo na minha casa. Aí eu achei até que ela tava ficando desequilibrada, eu tava pegando meu marido, porque era a única explicação. Mas não, tinha uma outra explicação que era muito pior do que eu achava que existia na face da vida. Pelo menos pra mim, eu realmente preferia que ela estivesse pegando o meu marido, entendeu? Porque aí eu ia me estressar menos, porque ela mexeu com uma coisa pra mim que é muito sagrada. Vamos lá. Pois bem, eu tinha uma casa. E a minha casa, gente, ela era uma casa bem grande, só que a parte da frente da minha casa tinha portão e era ali que era a minha área de lazer, tinha piscina, tinha churrasco, não sei o que, churrasqueira, eu ficava ali todo fim de semana, eu fazia um churrasquinho com meu marido, a gente assava uma carninha, sabe, uma coisinha e tal. E aí dos outros lados, assim, da minha casa, eram várias outras casas, entendeu? Várias outras pessoas moravam. E aí a casa do lado, que era de uma senhorinha, a senhorinha foi o quê? Foi de arrasto, né? A coitada, né? Já tava muito velha. E aí a casa dela foi vendida pra uma mulher. E essa mulher tinha uma sobrinha. Parece que era uma sobrinha que morava com ela. Enfim, a gente ficou sabendo, né? Porque todo mundo ali morava próximo, aí a fofocaiada do caralho, e todo mundo ficou sabendo dessa bendita dessa menina. E essa menina, ela tinha mais ou menos... Menina, tô falando menina porque eu já sou uma mulher, assim, né? Com mais maturidade. E essa menina devia ter uns 22 anos, por aí. Pois bem, até então tava tudo certo, não tinha absolutamente nada contra ela. O tempo foi passando e eu sempre fazia o meu churrasco ali, como sempre, minha vida, meu lazer, trabalhava igual uma cachorra a semana toda. Fim de semana eu fazia o meu churrasco. Pois bem, e aí essa vizinha, ela começou, essa menina, né, a mãe dela, a tia dela no caso, né, trabalhava igual a safada também, coitada, de domingo a domingo, sabe, trabalhava pra sustentar ela, pra sustentar a menina, pra sustentar todo mundo. Essa tia também tinha um marido, e arrombou o marido, sei lá o que aconteceu, sei que um homem começou a frequentar lá do nada. Tá bom. Aí ela começou, a todas as vezes que eu tava fazendo um churrasco, ficar na janela. Tá cheirando, hein, vizinha? Ai, que cheiro bom, que comida gostosa, hein, vizinha? Ai, tá calor, hein, queria tomar banho de piscina. Só que assim, eu achava muito inconveniente da parte dela. Porque eu não tinha intimidade com ela, meu marido não tinha intimidade com ela. Ela ficava meio que ali da janela, olhando ali, igual uma desequilibrada. E eu, no começo, eu ri,
sabe, dava aquele risadinha sem graça, e aí ela via que eu tava dando aquela risadinha sem graça e saía, mas aí começou a ser frequente. Todas as vezes que eu ia fazer um churrasco, ela começava a aparecer na janela e soltava uma piadinha pra ser convidada, que não sei o que, ai não, que eu tô com tanta fome, tô com tanto calor, que não sei o que, e isso começou a me incomodar. E aí eu conversei com meu marido, eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo, porque, né, ela tá forçando uma intimidade que não temos. Não tô entendendo. Ele, não da minha parte, e também está me incomodando. Eu falei, gente, que esquisito. Que coisinha esquisita. Mas não falei nada, né? O tempo foi passando mais ainda, e aí a minha família começou a frequentar mais a minha casa, entendeu? Porque o meu pai tava doente, aí teve uma época que eles ficaram sem vir, a maioria dos fins de semana era ali na minha casa. Só que acabou que meu pai ficou doente, então já tinha um tempo que eles não estavam vindo. E calhou de ser no mesmo tempo que essa menina se mudou ali pra cá, ali pra próximo de casa. Então meu pai e minha mãe melhoraram, entre aspas, né? Estavam passando por uma situação difícil e voltaram meio que a frequentar lá em casa e tal. Era mais eu que ia lá. Beleza. Começou, eu fazia o churrasco, ela aparecia na janela, minha família ali, todo mundo achando meio estranho e tal. Tá bom. Passou mais um pouquinho de tempo. Um belo dia, eu fui fazer o bendito do churrasco com meu marido de novo. Ela simplesmente tocou a campainha do meu portão. Eu achei estranho que ela não apareceu na janela. Eu já tava chegando ao ponto de pensar em ir falar com a tia dela e falar, poxa, olha só, a sobrinha tá sendo meio inconveniente, falando isso, ela não tem essa intimidade comigo. Eu já tava perdendo a minha paciência. Ou eu ia dar uns gritos com ela, mandar ela pra puta que o pariu, ou eu ia conversar com a tia dela pra poder ver se ela tomava alguma providência em relação àquilo. Tá bom, fazer o churrasco. Não vi ela tocando na janela. Falei, chegando na janela. Falei, vai ver, ela se tocou, né? Porque eu já tava pra falar com a tia dela. Escutei a campainha. Aí eu fui lá abrir, achei que, sei lá, quero ver meus pais. Era ela. Toda arrumadinha, toda perfumadinha, com uma saidinha de praia de biquininho. Eu abri o portão. Ela, oi, bom dia, vim pro churrasco. E entrou. Totalmente desequilibrada, porque eu não tinha essa intimidade com ela. Na hora, ela saiu entrando. Eu já olhei pra cara dela, fui atrás e falei, ô, volta aqui, você não pode estar entrando na minha casa desse jeito, tá maluca? Eu falei, vem cá, como assim vai participar do churrasco? Desde quando eu convidei você pra alguma coisa? Você já tá sendo bem inconveniente. Eu até queria falar com você, já que você agora ultrapassou a inconveniência, que você agora tá sendo sem noção, inconveniente, retardada. Então agora que você já ultrapassou a linha da minha paciência, que já tava aqui, então agora eu vou falar aqui na tua cara. Que porra é que você fica o dia inteiro na janela quando eu vou fazer churrasco, jogando piadinha, não estou te convidando, você é inconveniente, chata, e agora você tá vindo na minha casa falando que vai participar. E ela falou, mas eu tenho o direito de participar. Eu falei, como assim você tem o direito de participar? Tá ficando doida? Aí eu, gente, juro, eu falei, você tá drogada, você tá bêbada, você tá alguma coisa, pra você tá invadindo, literalmente invadindo a minha casa do nada, falando que você tem direito de participar do meu churrasco, que você tenta ser convidada e eu não quero. E ela falou, olha só, o seu pai vai vir? Gente, na hora que ela falou, o seu pai vai vir, eu me gelei todinha. Aí eu olhei pra cara dela assim e falei, vai sim. Por quê? Porque realmente meu pai ia vir, ele já tinha até ajudado na carne, que não sei o que e tal, porque quando eles participam, eles ajudam. E seu pai comprou a carne, né? Ele ajudou porque ele falou pra mim que ia ter churrasco aqui hoje e que ele estava ajudando na carne. Na hora eu já falei assim, como assim você fala com o meu pai? Gente, meu pai era um senhor, casado com a minha mãe. Como assim você fala com o meu pai? Aí ela falou, você não tá sabendo não? Eu não tô sabendo não. Eu sou a nova ninfetinha do seu pai. Ninfetinha, ela usou essa palavra, você acredita? Quem que usa ninfetinha do seu pai? Pois bem, a querida usou. Eu falei, é mesmo? Eu falei, minha mãe tá sabendo disso? Ela, olha, eu não sei, mas eu sei que nós estamos juntos e ele falou que ia ter um churrasco aqui, eu sempre quis participar, você nunca me chamou, tentei ser sua amiga, acabei me envolvendo com o seu pai, então agora eu posso sim participar do churrasco porque o seu pai está pagando a carne, então se ele está pagando, eu posso porque eu estou com ele. Eu falei, e você já parou pra pensar que meu pai é casado com a minha mãe? Você já parou pra poder pensar? Não, mas isso aí é um problema dele. Eu, a princípio, achei que era mentira. Comecei a falar que ela tava mentindo, que meu pai nunca faria isso. Ela pegou o celular e me mostrou os prints da conversa dos dois. Realmente, meu pai estava tendo um caso com ela. Como? Eu não sei. Eles se conheceram na rua, ela foi pra cima dele e eles começaram a ter um caso. Ela me mostrou foto, me mostrou print, vídeo deles na casinha. Ela realmente estava funafando com meu pai. Gente, eu fui pra cima da menina que meu marido não entendeu nada, que meu marido tava dentro de casa. Eu dei-lhe uma surra nela.
por estar pegando meu pai, por ter sido sem noção, por invadir minha casa, por achar que podia participar de alguma coisa. Dei uma surra nela, mas uma surra bem dada. Botei ela pra fora. A tia dela, quando chegou em casa, veio falar comigo o que tava acontecendo. Contei tudo pra tia dela. A tia dela deu outra surra. Liguei pro meu pai falando que queria conversar com ele, que não era nem pra ele vir pro churrasco, que a gente ia marcar pra poder conversar, que eu não ia falar na frente da minha mãe. Porque, gente, meu pai e minha mãe são casados há anos. Então, minha mãe é aquela tipo pessoa que aceita chifre, entendeu? Tipo, casamento muito antigo. Chamei meu pai, perguntei o que tava acontecendo, conversei com ele sobre. E aí ele contou a história da carochinha, falou que tinha caído no papo da novinha, que não sei o que não sei o que lá. Falei que ia contar pra minha mãe. Contei pra minha mãe, né? Tudo que tava acontecendo depois de ter conversado com meu pai. Não sei o que arrumou lá, que a minha mãe foi pra cima do meu pai. Ela aceita ou não aceita, entendeu? Ela perdoa mas agride, é corna braba. No fim, meu pai terminou lá com a novinha. Agora ela parou de aparecer na janela, que eu falei pra ela que se ela aparecesse na janela eu ia dar uma surra nela. E foi isso. Quando ela me vê, ela baixa até a cabeça. Agora vê se pode.